poder que você precisa para vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a depressão, vencer a doença, tudo que vem contra você. Você já tem esse poder. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero mais poder na minha vida. Mas a verdade é que o que eu preciso é usufruir mais do poder que já está na minha vida. Essa é a verdade. Então, primeiro eu preciso ter revelação desse poder. Preciso estar consciente de que existe um poder extraordinário na minha vida. E que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está na minha vida. E esse poder, se ele tirou Jesus do sepulcro, esse poder me tira de qualquer situação, de qualquer pecado, de qualquer fraqueza. Foi isso que Paulo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então não posso, se eu tiver revelação desse poder, eu não vou andar mais por aí dizendo, eu estou fraco, eu estou assim, Não, eu tenho o poder de Deus na minha vida. E eu vou tirar proveito desse poder. Eu não vou ser como Abinadab, eu não vou ficar com a arca de Deus na minha casa e nada acontecer na minha casa. Não, se a arca da aliança está na minha casa, as coisas têm que mudar na minha casa. Aleluia. Chourabassuri. É por isso que você vê pessoas cheias do Espírito Santo, usadas por Deus, pessoas cheias de Deus, mas a vida das pessoas não muda. O caráter não muda. A pessoa entra na igreja, está lá, chora, fala em línguas, profetiza, e aí chega aqui fora, não consegue vencer nem sua própria ira, não consegue segurar a língua, está falando mal dos outros. Então, querido, se você não conseguir vencer a sua carne, como é que você vai vencer o diabo? Se você não vencer a você mesmo. Porque eu vou te dizer, querido, o diabo é um derrotado. A única coisa que o diabo tem contra você é você mesmo. O seu problema com o diabo não é que ele é muito poderoso e que ele pode te destruir. Não, querido. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre os principados e potestades. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo acima dos principados e potestades. Jesus disse, eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então a verdade é que eu tenho autoridade sobre o diabo não tem autoridade sobre mim. Meu único problema na luta contra os demônios sou eu mesmo. É porque tem uma parte de mim que fecha com o diabo às vezes. Então, o diabo vem e aí uma parte de mim faz aliança com ele. Uma parte de mim dá a mão para ele. E essa parte precisa morrer. Essa parte precisa ser mortificada. Essa parte precisa ser dominada para que eu ande em vitória. Então, Paulo, em toda a carta aos Efésios, ele está falando desse poder. No capítulo 1, ele diz que ora para que a igreja tenha a revelação desse poder. E no capítulo 3, Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Às vezes a gente cita esse versículo, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente esquece o restante do versículo. É segundo o poder que em nós opera. Então, você vai ver Deus agir na sua vida de acordo com a quantidade de poder que está operando na sua vida. Veja, não é de acordo com a quantidade de poder que está disponível. É de acordo com o poder que está operante. Então, na sua vida hoje existe poder disponível e poder operando. O que é o poder disponível? Querida, é todo o poder do Espírito Santo que está disponível para você. E o que é o poder operando na minha vida? É aquele poder que você está se fortalecendo e recebendo, e extraindo e ativando aquele poder. É por isso que lá no capítulo 6,
antes do capítulo 6, aqui no 3 ainda, Paulo diz assim, olha, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder no homem interior. Meu homem interior, meu espírito precisa se carregar desse poder. Então, primeiro Paulo diz, olha, você precisa ter revelação desse poder. Então, o primeiro passo, eu preciso ter consciência, para que eu não ande por aí me sentindo um coitado, um derrotado, ai, socorro, o diabo está me atacando, é retaliação, ai, me ajuda porque o diabo está... Não, querido, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Pare de se enxergar como uma formiga. Tem gente que às vezes está igual o povo de Israel, quando os espias entraram na terra. Eles voltaram dizendo assim, ai, aos nossos olhos éramos como gafanhotos, e também aos olhos deles. Mas peraí, como que eles sabiam que aos olhos dos outros eles eram como gafanhotos? Eles estavam na mente dos outros, por acaso? Ou seja, o complexo de inferioridade era tão grande que eles se sentiam pequenos e ainda achavam que quem olhava para eles pensava isso deles. Só que, na verdade, quando os espias entraram na terra, depois, né, mais para frente, 40 anos depois, quando Josué e Caleb, quando Salmão e um outro espia lá entraram na terra a mando de Josué, Raabe disse, olha, o povo já está esmorecido, não tem força, está todo mundo com medo aqui. Ou seja, os próprios inimigos estavam com medo dos hebreus. E os hebreus lá, ai, somos como gafanhotos. Então, meu querido, quero dizer uma coisa, até o diabo sabe quem é você, até o diabo sabe o poder que está na sua vida, é por isso que ele tenta te manter no engano, te manter na religião, porque ele sabe que o dia que Deus abrir os seus olhos e você começar a receber revelação de quem você é em Cristo, do que você tem, do que você pode, ele vai ter que sair da sua frente, ele vai ter que sair da sua casa, ele vai ter que sair da sua vida. Porque você tem autoridade sobre o diabo não tem autoridade sobre você. Então, primeiro, eu preciso ter revelação desse poder. Segundo, eu preciso ser robustecido no meu homem interior. O meu espírito precisa ser carregado com esse poder. Para que quando eu abrir a minha boca e declarar a palavra de Deus, essa minha declaração ela saia como uma bomba atômica e os demônios fujam da minha frente. Para que quando eu impuser as mãos sobre alguém, o poder de Deus flua através das minhas mãos. Então, eu tenho revelação desse poder, e agora que eu tenho revelação desse poder, o meu homem interior precisa ser robustecido com poder. Agora, quando a gente lê essa oração de Paulo, a impressão que dá é que quem vai fazer isso é Deus. Então, ó, Deus vai me robustecer com poder no meu homem interior. Aleluia! Mas, se isso é verdade, se é Deus que vai fazer isso, a minha pergunta é, aquelas pessoas que estão fracas, é porque Deus está falhando em fortalecê-las? Aquelas pessoas que estão caídas, esmorecidas, sem nenhum poder operando em suas vidas, será que é Deus que não está fazendo a parte dele? Então a gente lê e diz, espera, Paulo está orando para que Deus me fortaleça com poder no meu homem interior. Então se é Deus que vai fazer, por que as pessoas estão fracas? Por que as pessoas estão secas, sem poder, sabe? Por que tem igrejas inteiras sem poder de Deus? É porque Deus faz quando eu faço. Paulo diz assim lá em Filipenses capítulo 2, operai a vossa salvação.
No verso seguinte ele diz, porque Deus opera em vós o querer e o realizar. Então, é Deus operando, mas ao mesmo tempo sou eu operando. É uma cooperação entre mim e Deus. Então, a quem Deus vai fortalecer? Aqueles que se fortalecerem nele. Então, Deus te fortalece quando você vai até ele para se fortalecer nele. Deus não está te fortalecendo enquanto você está vendo Netflix, querido. Deus não está te fortalecendo enquanto você está sentado, batendo papo, conversa fiada. Deus está te fortalecendo. Vamos para o capítulo 6 e vamos descobrir quando é que Deus me fortalece. Rimazu kandare soriandoro. Erimandore masore kandoro coriandore masore ma. Soriandere calamandoro soriandere mandarawe maná. Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Desde o capítulo 1 que ele está falando sobre esse poder. Eu oro para que vocês tenham revelação desse poder. Eu oro para que vocês sejam robustecidos com poder no homem interior. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo a operação do seu poder, através de nós. Então, se eu quero ver Deus agindo mais na minha vida, eu preciso me fortalecer mais nesse poder, me encher desse poder. E Paulo está dizendo que essa é minha responsabilidade. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você percebe que ele não está dizendo, olha, deixa Deus te revestir, deixa Deus te fortalecer. Não, ele está dizendo, fortaleça-se. Você vai fazer isso. Você vai se fortalecer. Você vai ser revestido da armadura de Deus. Agora, é claro que Paulo ele não vai falar isso para você sem te dizer como fazer isso. Se existe uma ordem na Bíblia para que eu me revista, para que eu me fortaleça, essa mesma palavra precisa me dar o meio através do qual eu vou fazer isso. Então Paulo ele vai dizendo o motivo de eu me fortalecer, de eu me revestir. Aí ele diz que existe uma guerra, olha, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Graça e conhecimento. Tiago Tis, meu irmão, seja bem-vindo. Graça e paz, amados. Tiago Tis. Esse canalzinho que você viu aqui, ó, essa bíbliazinha branca com uma cruz vermelha, escrito Graça e Conhecimento, é o canal do meu irmão, meu amigo, irmão Tiago. Depois você vai lá conhecer o canal dele, ele é um mestre na área de escatologia. Você que gosta, né, das coisas que eu falo sobre escatologia, o que eu falo aqui é 10% do que você vai encontrar lá no canal dele, tá bom? Então visite o canal do irmão Tiago, que é uma bênção. Você que gosta do assunto de fim dos tempos, profecias, volta de Jesus. Tem muito de Deus, muita revelação de Deus para transmitir. Graça e paz, meu irmão. Prazer ver você aqui. Então Paulo ele está falando aqui de uma luta, de uma guerra, e que eu preciso estar firme, e que eu só vou conseguir ficar firme, protegido, revestido contra esses ataques que vêm contra a minha vida, se eu tiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Danilo, de uma vez por todas, como eu faço para tirar proveito de todo esse poder que está disponível para mim? Verso 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como?
Verso 18. Orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Se eu orar em línguas, chori candalamandoro shakalamaha sori candalaba, horande kotoloborosita labara. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Se eu orar em línguas, meu espírito ora de fato. Ou em outras traduções diz, o meu espírito ora bem. E agora Paulo diz, revista-se da armadura de Deus. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, orando em todo o tempo no Espírito. Então, querido, através da oração em línguas, você tem uma chave sobrenatural 24 horas por dia disponível para você, para que você usufrua desse poder, para você recarregar as suas forças, as suas energias espirituais, para que você esteja firme, para que você esteja fortalecido. Então, quando Paulo diz assim, olha, quando eu estou fraco, eu estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo não está falando de algo automático, querido. Por que quando Paulo está fraco, ele está forte? Porque quando ele está fraco, ele faz isso aqui, ó. E a Bíblia diz que o Espírito me assiste nas minhas fraquezas, porque não sei orar como convém, mas o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Por isso que quando Paulo estava fraco, ele estava forte. Porque quando ele se sentia fraco, ele orava em línguas e ele experimentava a assistência do Espírito Santo. Danilo, como que você sabe que era disso que Paulo estava falando? Primeiro, ele não iria mandar a igreja fazer uma coisa que ele mesmo não fizesse. Ele seria um hipócrita. Segundo, ele disse para os coríntios, lá no verso 18, no capítulo 14, dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Então, quando você vê Paulo dizendo, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Irmão, é porque o homem ficava o dia todo Paulo, uma semana no barco, indo para Chipre, indo para Éfeso, indo para Corinto, indo pregar o evangelho. Paulo está lá no navio. Você acha que Paulo ficava fazendo o quê, querido? Paulo andando de camelo, atravessando o deserto. Paulo fazendo tenda. Paulo na prisão, preso. Por isso que você olha para aquele homem e você percebe que o inferno trouxe contra ele tudo o que o inferno tinha para trazer contra ele, e aquele homem permaneceu firme. E no final da sua vida ele pôde dizer, combati o bom combate, guardei a fé. Ninguém poderia experimentar o que Paulo experimentou, querido, contando somente com a sua própria força. Não. Paulo sabia como se fortalecer no Senhor. Ele disse, você está batido, você está exaltado, você está em fartura, você está em necessidade. Paulo era um homem que sabia passar por tudo e permanecer firme. E ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque Paulo sabia como se fortalecer no Senhor e na força do seu poder,
orando em todo o tempo no Espírito. Então, querido, tá fraco? Ora em línguas. Tá lavando louça? Ora em línguas. Tá andando na rua? Ora em línguas baixinho. Tá indo pro trabalho? Bota um fone no ouvido, fica ali, ó, baixinho, ó. Quem olhar para você vai pensar que você tá lá cantarolando ali alguma música, mas ora em línguas, querido. Ah, Danilo, mas eu tô irritado, quero matar meu marido, quero matar minha mulher, quero matar meu... Ora em línguas. Mas eu tô deprimido, ora em línguas. Tô triste, ora em línguas. Tô feliz, ora em línguas. Tô sem dinheiro, ora em línguas. Tô com dinheiro, ora em línguas. Em todo o tempo. E você vai experimentar uma vida vivida no poder do Espírito Santo.